Chegou a hora da gente ver a cozinha e a lavanderia desse apartamento. Vem comigo conhecer esse espaço incrivelmente espetacular. Queridos, chegamos no espaço que teve mais intervenção dentro deste projeto. Sim, aqui a cozinha é o coração do projeto, né? Eu tenho uma paixão por produzir cozinhas, por trazer espaços funcionais, espaços esteticamente agradáveis. E aqui na cozinha a gente tinha necessidade de ter uma cozinha mais ampla, porque no projeto original essa cozinha terminava exatamente nessa parede que a gente tem esse shaft, né? Que a gente tem esse volume espelhado. Então a gente tinha somente esse espaço de armário de cozinha, armazenamento, espaço de pia, fornos, tudo que a gente quer ter dentro de uma cozinha. Sendo que uma das paredes é a parede que tem a janela principal do espaço, ou seja, era um espaço muito reduzido. Aqui, originalmente, a gente tinha uma parede onde, dentro desse espaço, aqui onde eu estou, era o banheiro de serviços. Então, aqui era contemplado o banheiro de serviços, onde a gente tem esse móvel, a gente tinha o espaço do box, do chuveiro, e do lado de cá a gente tinha a lavanderia, que era bem isolada do espaço da cozinha. Aqui era apenas um espaço de passagem para conectar o espaço da cozinha à área de serviços. Então vocês podem ver que aqui foi uma intervenção gigantesca, a gente conseguiu ganhar muito espaço fazendo a demolição desse banheiro de serviços. Afinal de contas, aqui a gente já tem 3 banheiros que são utilizados dentro do espaço da residência mais o lavabo, e esses clientes aqui não sentiam a necessidade de ter um banheiro de serviços especial para esse uso. Então, já na proposta do nosso estudo de layout em planta baixa, a primeira coisa que a gente fez foi fazer a demolição dessas paredes. E aí, queridos, a gente ganhou espaço, mas um espaço um pouco segmentado, porque originalmente a gente começou a trabalhar no projeto antes de vir fazer o levantamento de medidas. Então a ideia era fazer uma remoção completa de todas as paredes deste banheiro. Quando eu cheguei aqui para fazer a primeira visita técnica, eu olhei a parede e vi que nós tínhamos o centro de distribuição de energia em uma das paredes deste banheiro. E aí, quando a gente vai mexer no CD, o quadro de disjuntores, né? É uma obra que realmente dá um pouco mais de dor de cabeça, porque ali, além da gente ter todos os disjuntores, é possível de se movimentar? É possível sim, mas é uma intervenção maior, porque ali a gente tem todos os disjuntores e, além de tudo, a gente tinha o ponto do interfone. O que isso significa? Em uma residência, a gente tem isso horizontalmente. Agora, quando a gente está trabalhando em um edifício em altura, que são os prédios, a gente tem todas essas tubulações conectadas verticalmente. E aí, queridos, para a gente mudar o interfone de lugar, corre-se o risco de ter que mudar ramal, de ter que fazer uma grande ramificação, de dar problema naquela interligação, tarará, tarará. Ou seja, a gente optou em não movimentar nem o quadro de disjuntores, nem o interfone de lugar, eles ficaram na mesma posição original. E é por isso que nós temos esse segmento de parede, que ficou muito bem camuflado através do nosso trabalho em espelhos facetados na cor bronze. Né? Essa aqui é a parede original do banheiro antigo, principalmente com o intuito de se manter esses pontos originais. A gente conseguiu camuflar ele super bem e eu vou explicar isso para vocês dentro da explicação do projeto, no conceito total. Mas ele também deu ensejo à nossa mesa, uma mesa de uso no dia a dia, porque a gente tem a mesa de jantar para almoços especiais, almoços diferenciados, mas essa aqui é uma mesa de rápido uso, de fácil acesso. Bom, já que nós mudamos as paredes do banheiro e o banheiro não existe mais, nós mudamos também outras coisas que influenciavam bastante na execução. Por exemplo, o ponto do fogão. É isso mesmo, o nosso fogão aqui é um fogão a gás, e aí a gente mudou, a localização dele era nessa parede, que a gente acabou trazendo uma cristaleira e a gente trocou para outra extremidade. É claro que na obra vocês vão ver lá nos primeiros vídeos durante a execução, a gente rasgou o piso e trouxe a tubulação do ponto de gás de uma extremidade para outra e não tivemos problema nenhum nessa execução, foi super tranquilo de ser feito. Mas a gente sempre pensa num projeto de cozinha de uma maneira eficiente. Ou a gente obedece a regra da cozinha linear, seguindo a ordem, né,
de acordo com o uso, ou a gente segue a ordem da cozinha em formato de triângulo. E eu vou explicar para vocês o que a gente pensou nessa cozinha aqui. Já vou deixar uma dica para vocês. Quando vocês forem pensar qualquer cozinha, a gente sempre segue o roteiro: armazenamento, preparo e cocção. Por isso que a gente fala na cozinha em barra, onde a gente tem armazenamento, preparo e cocção, ou a gente fala na cozinha em triângulo, que a gente vai conseguir ter um espaço de armazenamento, um espaço de preparo e outro espaço de cocção. Aqui a gente conseguiu trazer essa espécie de fator para a cozinha de uma maneira próxima do triângulo. Eu vou mostrar para vocês. Por quê? Aqui onde a gente tinha o box do chuveiro, a gente acabou otimizando esse espaço e trazendo essa despensa maravilhosa, onde a gente consegue trazer as gavetas internas. Aí é que a gente trabalhou com toda a estrutura metálica dos gavetões da Retich, e aí as frentes em vidro, justamente para facilitar a visualização interna do que a gente está tendo dentro desse dispenseiro, né? Então a gente conta aqui com 3 gavetas dispenseiro e depois 3 prateleiras de armazenamento. Aqui vocês vão ver que o espaço de parede, de fato, que a gente tem nessa cozinha é muito pouco. Isso é muito ruim quando a gente está projetando. Por quê? Por mais que a gente goste de trazer as bancadas, as paredes são essenciais para a gente guardar itens de louça, como por exemplo os copos. É muito ruim quando a gente tem que guardar o copo lá embaixo, porque quando a gente vai pegar o copo na hora que a gente se agacha e levanta novamente, corre o risco de bater o copo na prateleira e quebrar. Então a gente não guarda copo na parte inferior, a não ser que seja uma cristaleira de cima até embaixo. Então lá embaixo a gente coloca os copos que não são utilizados com tanta frequência assim, que é o caso que a gente tem nesse apartamento também. Mas a gente precisa de paredes dentro de um ambiente para colocar coisas altas, como por exemplo uma geladeira, ou como por exemplo uma torre de fornos. Não tem como a gente ter torre de fornos se a gente não tem parede, então vai ficar tudo na parte inferior. Então o que nós fizemos? O espaço onde a gente tinha o chuveiro antigamente, lá no projeto original, virou o nosso espaço de armazenamento, né? Aqui vocês estão vendo que a gente tem uma face que parece ser um móvel, só que não é, porque aqui a gente tem um shaft. O que é um shaft? Para quem não é do setor de arquitetura, eu vou explicar. Shaft é um pequeno espaço entre paredes que a gente cria num espaço, numa construção, né? Pode ser uma construção vertical, que é um edifício, ou então pode ser uma construção horizontal. Mas é uma parede onde tem um vazio dentro, e dentro daquela parede correm todas as tubulações hidráulicas, elétricas, gás, ventilação, né? Os tubos de ventilação também. Os tubos de queda pluvial também podem passar por ali dentro. Então, toda a parte técnica corre por dentro do shaft. E aqui a gente tinha o shaft do edifício, ou seja, o apartamento de cima está correndo, né, a tubulação por dentro dessa parede aqui, e a nossa tubulação, a tubulação de todo mundo que vem de cima vai ir para o apartamento lá de baixo. Então isso aqui vai em todos os andares do edifício, ou seja, isso aqui é uma coisa que a gente não pode mexer. Então aqui é como se fosse um pilar, é algo estrutural, entendeu? Então aqui a gente tem o shaft que está camuflado na nossa marcenaria, parecendo fazer parte do móvel, só que ele não é, ele é apenas o shaft. Logo na sequência, a gente veio com a geladeira. Eu já expliquei para vocês que é uma família composta por 4 pessoas, mas o casal, que são os pais e o irmão, não moram nesse lugar. Então, basicamente, quem mora nesse lugar é a filha, que a gente projetou o apartamento para ela. E aí, então, a gente trouxe uma geladeira que comporta as necessidades dela do dia a dia. Então, não é uma geladeira imensa para uma família grande, mas comporta as necessidades dela e também da família completa quando eles vêm visitar ela aqui, tá? E aí, a nossa geladeira ocupa essa verticalização. E aí, vocês veem que aqui a gente já diminui a profundidade do nosso móvel. É uma mudança muito sutil que eu queria que vocês observassem, que aqui é um volume que ele sobressai a geladeira, justamente levando em consideração a profundidade que a gente tem desse shaft, que eu não poderia mexer. A geladeira fica alinhada, mas olhem como o volume dos fornos, ele recua. E aí dá a impressão dessa parte da geladeira estar super saliente para fora, quando na verdade aqui a gente tem, né, um pouco mais do que a porta, que a gente deve estar com uns 15 centímetros aproximadamente da geladeira sobressaindo para fora da torre de fornos. Tá, Melina, mas por que tu recuou essa torre? Por que tu não fez tudo na mesma profundidade? Porque aqui, queridos, a gente tem logo em seguida a bancada e
A olho nu, vocês não devem estar percebendo isso, mas essa parede onde a gente tem a janela é uma parede inclinada. A gente tem uma parede que vai abrindo o ângulo, então a gente não tem 90 graus nessa quina aqui. O que acontece? Durante o briefing, os clientes nos solicitaram a calha úmida. A gente sabe que para a gente ter uma calha úmida, a gente precisa de uma bancada com no mínimo 85 centímetros de profundidade. Ou seja, olhem a profundidade que a gente teve que deixar para esse móvel aqui. O que isso significa? Por que a gente teve que diminuir a profundidade do volume da torre de fornos? Porque aqui nesse canto, meus amores, a gente teve que fazer um quebra-cabeça. Por quê? Tínhamos a torre de fornos, tínhamos o fogão e tínhamos que contemplar gaveta de talheres, cuba dupla e mais espaço para lavar louças. E aí começa o quebra-cabeça dentro da arquitetura de interiores, que é fazer tudo encaixar. Então, se nós tivéssemos um volume muito avançado aqui, eu não teria espaço suficiente de bancada para colocar o cooktop, ou então para encaixar nesse ângulo. Pensem, se o volume viesse aqui, olha o quanto de gaveta que a gente ia perder. E aí eu não conseguiria ter um outro módulo que a gente tem, que já eu vou explicar para vocês, que é esse módulo que sai e dá acesso total ao canto. Eu sei que vocês estão loucos para ver isso aqui, mas antes eu preciso explicar outras coisas da torre de fornos. Então, vocês veem como tudo é um quebra-cabeças, né? Tudo a gente tem que pensar, planejar. E esse estudo aqui que a gente fez, dessa localização de todos os itens, já parte desde o nosso estudo de layout. É no estudo de layout que a gente começa a decidir essas coisas, a decidir a localização da zona de armazenamento, a zona de preparo e a zona de cocção, para que a gente tenha uma cozinha eficiente. Então, seguindo essa lógica dos 3 pontos, o que a gente tem? Espaço de armazenamento contemplado pela nossa despensa e pela nossa geladeira. Então tá aqui o armazenamento, a dona de casa ou a cozinheira ou o cozinheiro, o chefe de cozinha, vem aqui, pega os seus utensílios, pega na geladeira, vem para a bancada e faz o preparo. Armazenamento, preparo. Estamos na segunda etapa. O que é o preparo? Vir, lavar os alimentos, higienizar, cortar, picar. Então olha como a gaveta aqui dos talheres está super à mão. A gente pode utilizar essa torneira para um lado e para o outro. Ela tem um mangote extraível, então a gente pode tirar, pode ter facilidade de uso aqui no espaço da pia. E tudo está à mão. Daqui a pouco eu posso pegar um prato que está aqui, posso utilizar para fazer o meu preparo. E aí depois eu já venho para o espaço de cocção. Olhem como está um lateral ao outro. É a situação ideal a gente ter uma parede na lateral do cooktop? Não é a situação mais ideal do mundo. Mas para uma pessoa que não tem a sua cozinha usada diariamente, isso não tem tanta interferência assim, porque aqui é uma cozinha funcional, uma cozinha prática, mas ela não usa essa cozinha diariamente para cozinhar. Então a gente faz os nossos projetos de acordo com as necessidades de cada cliente. Por isso que cada projeto é único, por isso que cada projeto é exclusivo, por isso que a gente atende exatamente as necessidades de cada cliente que nos contrata para solucionar esse tipo de problema. Parece uma cozinha grande, mas se a gente vai começar a encaixar todas as solicitações que os clientes têm, a gente começa a perceber que a gente não tem tanto espaço assim. Então, meus amores, aqui na torre de fornos, o que a gente pensou? A cliente tem basicamente a mesma altura que eu, então a gente sempre pensa no micro-ondas, que é um dos itens mais utilizados, principalmente pela geração mais nova, né? O micro-ondas numa altura ergonômica, então vocês podem ver que a gente tem uma altura na altura dos olhos. Então, para eu pegar um prato quente, fica confortável, não fica aquele micro-ondas lá em cima que corre o risco da pessoa derramar sobre si um prato quente. Pense, né, quando a gente vai aquecer uma sopinha, um feijão, um prato de lasanha, por exemplo, que tem muito calor específico, é perigoso a pessoa pegar aquele prato em cima e tombar tudo em cima de si. Por isso que a gente sempre pensa numa altura ergonômica para a altura do forno de micro-ondas. Não só para o micro-ondas, mas também para o forno elétrico. Então aqui vocês estão vendo que a gente tem um forno elétrico que a pessoa não precisa se agachar lá embaixo. Olhem que desconfortável, se o forno fosse aqui, eu teria que me agachar para pegar o prato que está dentro do forno. Por isso, eu com a minha coluna ereta, tranquilamente consigo puxar a grelha e acessar esse forno de uma maneira super tranquila, sem precisar me agachar. Sem contar que fica fácil, daqui a pouco eu tô com o prato aqui, preparei, venho e coloco no forno. Vocês perceberam como todos esses detalhes fazem toda a diferença dentro do nosso projeto?
Já já eu vou explicar as características de cada um dos eletrodomésticos que a gente tem aqui. Eu sei que vocês gostam, eu já cozinhei nesses 2 fornos e eu tenho total experiência para falar com vocês a respeito disso. E tem vídeo no nosso canal onde a gente vai fazer uma Debaco Experience para poder utilizar os eletrodomésticos da Debaco. E eu vou mostrar para vocês, especialmente a gente cozinhando nesse forno aqui, tá? Tem até receita para vocês. Vocês não sabem da minha metade. Na parte de baixo da nossa torre, a gente sempre otimiza com um gavetão. Eu sei que muitos clientes não gostam de gavetão, porque ele fica bagunçado, quando puxa vem tudo junto, mas eu quero mostrar para vocês esse gavetão especial que a gente traz, o nosso famoso gavetão de tábuas. Na verdade, ele não precisa ser um gavetão para guardar apenas tábuas. Aqui a cliente está guardando os jogos americanos, aqui tem outro modelo de jogo americano, aqui a nossa cliente está guardando os rolos, ó, de papel alumínio e papel de seda. E o legal dessa gaveta aqui, foi uma gaveta que nós desenvolvemos no escritório lá em 2016, então já faz muito tempo que a gente utiliza essa gaveta nos nossos projetos. Nossos clientes mais fiéis já a reconhecem, sabem que é uma assinatura nossa. Então, o legal dessa gaveta é que ela tem as divisórias removíveis. Então, pode ser que eu tenha uma tigela mais profunda, uma caçarola mais profunda que eu queira guardar aqui. Então, a gente remove essa divisória facilmente e consegue armazenar um item mais alto aqui. Não quer utilizar para formas, para tábuas, né? Quem gosta de servir, quem gosta de receber, sempre tem uma diversidade de tábuas em casa. Eu sei por experiência própria, porque a gente tem tábua de cortar queijo, tem tábua de cortar carne, tem tábua de cortar carne assada de churrasco, que tem mais gordura, tem tábua para cortar a carne que está crua ainda. Então a gente tem tábua de inúmeros tamanhos, maneiras, gamela. A gente tem muito utensílio na cozinha e eu vejo que essa gaveta facilita bastante no uso e no dia a dia. Eu preciso trazer destaque. Nos outros vídeos vocês viram eu falando a respeito dos puxadores da Zen. Aqui nessa cozinha todos os puxadores lineares são da Zen também. E eu vou mostrar para vocês por que a gente opta em trazer os puxadores da Zen na cozinha, na lavanderia, nos banheiros principalmente, né? Mesmo sendo os lineares, a gente opta pelos puxadores deles. Por quê? Essa é uma cozinha que vocês estão vendo já faz aproximadamente 1 ano que a cliente está usando o apartamento, mas olhem como os puxadores estão intactos. Não tem batidinha, não tem picada, não tem arranhão, não tem nada de descascado. Então são os puxadores que a gente confia e que tem mais durabilidade. Sem contar que eles têm esse design ergonômico. Olhem como ele fica slim, né, no móvel, a gente nem vê. Mas ele tem essa dobrinha no design que a gente puxa facilmente a gaveta ou a porta. Ele encaixa na mão, a gente consegue puxar de verdade. Só quem já usou um puxador slim mal aplicado sabe do que eu tô falando, porque a gente quer puxar e a porta não vem. Outro detalhe que eu gosto muito do acabamento da Zen é esse cantinho que ele é arredondado, então não tem aquela história da gente vir aqui e puxar fio de roupa, arranhar a perna quando tá de short, quando tá de saia, não tem essa história nos puxadores da Zen. Por isso que a gente opta sempre em trazer os puxadores deles em ambientes que são muito mais utilizados, tá? Então, explicada a torre de fornos, aqui em cima a gente ainda reservou um espacinho, que é um espacinho de fácil acesso, que é o espacinho que geralmente as mães gostam muito para colocar os potes. Sabe aquela coisa assim de visitar a mãe no final de semana? Mãe, ai, queria levar um lanchinho, a mãe te dá um pote com um lanchinho. Esse é o lugar que as mães guardam os potes. Aqui a nossa cliente é jovem, ela não tem potes para guardar, mas ela tem uma série de copos diferenciados, copos térmicos, cuia térmica, copos de festa, copos medidores. Então aqui a coleção de copos dela fica super fácil acesso, principalmente porque é leve e a gente conseguiu uma altura bacana para ter diversos copos, garrafinhas, né? Às vezes a gente quer ir para academia, tem garrafinhas diferentes, garrafinhas que são térmicas, outras que não são, outra que é garrafinha de chá, outra que é o copo térmico para colocar o café. Então esse tipo de móvel mais baixo facilita na organização. Outra coisa que eu gosto, ó, a porta fica paradinha para cima, quando a gente quer, só baixa ela com slow. E lá em cima
um nicho horizontal para trazer um espaço decorativo. Aquele espaço não é um espaço de armazenamento. Vocês podem observar que raramente a gente utiliza nicho nos nossos projetos, porque eu acho que o nicho dá uma brecha para ter aquela baguncinha no ambiente, sabe? Que às vezes tu olha, o ambiente tá todo lindo, o nicho estragou porque a decoração tá horrorosa lá dentro. Então a gente evita de ter nicho nos nossos projetos, a não ser que o cliente peça muito. Aqui não é o caso da nossa cliente, ela não pediu, mas por se tratar de um lugar muito alto e que a gente tinha essa profundidade da geladeira, isso aqui não ia ser utilizado nunca. Então deixamos aberto, trouxemos um nicho na lâmina de madeira, com o perfil de LED iluminando os objetos decorativos ali em cima e ao fundo um ripadinho, só para dar aquele movimento que a gente tanto gosta. E essa é a nossa torre de fornos. Tem problema utilizar a geladeira tão perto dos fornos dessa maneira? A resposta é depende. Depende de qual é o modelo que tu está utilizando de forno, depende de afastamento, depende de distanciamento, depende se tem ventilação adequada ou não. Geralmente, os fabricantes não indicam que a gente utilize tão coladinho assim, mas em casos que a gente não tem espaço, a gente não tem o que fazer, não tem outra maneira, e a gente tenta prevenir o máximo possível. Então, esses fornos, vocês estão vendo que aqui é o combo da Debaco, a gente não tem aquela grelha de ventilação na parte frontal, porque esse forno tem uma grelha, ele tem a ventilação toda nessa parte entre o vidro e a parte do visor. Então, toda a ventilação dele acontece por aqui, mas é claro que por trás a gente tem que ter o duto de ventilação. Então, atrás dessa torre, a gente tem que ter o espaço de ventilação desse vapor quente, que ele vai ser jogado para cima e automaticamente vai sair por uma condução para a área externa. Então, a gente sempre se previne para que seja de acordo com o que o fabricante indica, mas em alguns casos a gente tem que utilizar sim um do lado do outro. E vale lembrar sempre o que eu falei para vocês antes. Qual é o uso dessa família? Quantas vezes essa cliente vai utilizar o forno na semana? A nossa cliente utiliza pouquíssimas vezes durante a semana. Agora, se fosse uma cliente que utilizasse o forno todos os dias, no mínimo 5 horas, vamos supor que é uma cliente que é uma cozinheira profissional e ela vai cozinhar todos os dias. E aí ela vai ter o forno aceso, sei lá, 5 horas por dia. Do lado da geladeira, eu já evitaria. Então a gente tem que analisar cada caso. Por isso que eu volto a dizer para vocês, cada projeto é específico de acordo com as necessidades daquele cliente ali. Falando agora dos eletrodomésticos que vocês amam saber. Esse é o micro-ondas Zurich Steel da Debaco. Steel porque ele tem essa face toda revestida no inox. A gente tem esse mesmo micro-ondas com a capa, com essa parte frontal toda em vidro. Então é o Zurich Glass. Esse aqui é o Zurich Steel Inox. E aí, o que eu acho que ele tem de bacana, tá? Ele é um micro-ondas de 25 litros de capacidade. Aqui, se vocês olharem por dentro, a gente tem a função grill e ele já vem com a plataforma elevatória para colocar o prato, tá? E aí, ele tem esse comando todo touch. Aqui a gente tem a função de timer, a gente tem a função do modo preparo e aí a gente consegue ir alternando cada uma das receitas que vem de acordo com o que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, aqui a receita a gente tem o menu A2. A gente sabe que o menu A2, por exemplo, é o arroz cozido. Então a gente só vai entrar com o peso e colocar para ligar que ele vai funcionar. Aqui no menu ele vai ter 6 receitas prontas para passar pra gente. Caso vocês não queiram olhar as receitas, pode colocar diretamente ali o tempo que quer que o alimento seja cozido, né? Além de tudo, a gente tem a função somente do grill, que ele vai dar aquela douradinha na comida, ele vai dar o efeito como se fosse um forno, né? Não um micro-ondas. Tem a função somente micro-ondas, tem a função dos dois combinados, tem a função de descongelar, tem a função timer e ele tem o alerta quando termina o preparo do alimento. Aqui na parte inferior a gente está trabalhando com um forno elétrico, também modelo Zurich Steel da Debaco. A mesma coisa, o forno elétrico tem no modelo Zurich Glass também. Como aqui a gente optou em trazer os dois no acabamento do inox, a gente trouxe o Zurich Steel. Então, esse forno é um forno muito bacana, que eu falei pra vocês que eu já cozinhei nele, a gente cozinhou, a gente assou um bolo maravilhoso, que a receita tá aqui no nosso canal para vocês verem. Esse é um forno de 76 litros, então olhem a grande cavidade que a gente tem na parte interna, né?
Então a gente consegue assar até mesmo pratos maiores. O comando dele é todo eletrônico, aqui na parte superior a gente gradua aqui nos botões e depois faz o acionamento através do sistema aqui de touch, né, que a gente vai aumentar ou diminuir o tempo, mexer nas funções dele aqui também. E aí a diferença dele, o grande diferencial dele é que a gente tem o vidro triplo. O que isso significa? Que por mais que o alimento lá dentro esteja quente, aqui a gente vai encostar e o vidro não vai queimar a mão, ele vai estar no máximo morninho, a gente vai sentir que o vidro está aquecido, mas ele não vai queimar, tá? É um forno extremamente potente e ele tem a capacidade de fazer convecção. Até eu conhecer os fornos da Debaco, eu não era tão cozinheira assim, e eu não sabia o que era convecção, até que eles me explicaram. O que é a convecção? A convecção é quando a circulação do ar quente circula por entre o alimento e ele cozinha de forma completa. Isso também nos possibilita que a gente tenha um prato salgado e um prato doce assando ao mesmo tempo dentro do forno, os dois juntos, e o sabor deles não vai se misturar, justamente por causa da função convecção, que eu achei incrível, porque eu sou uma pessoa que não cozinha muito assim, né? Mas quando eu cozinho eu gosto de fazer bolo, eu gosto de fazer um doce, por exemplo, uma torta de limão, eu gosto de fazer. E aí a gente sabe que às vezes tu tá fazendo o almoço e já tá preparando a sobremesa junto. Então, às vezes, dependendo do forno que tu tá utilizando, tu não pode usar as duas coisas assadas juntas. Então, tu tem que esperar primeiro a comida salgada ficar pronta e depois assar a sobremesa. Então, isso eu achei muito bacana para quem gosta de cozinhar, para quem gosta de passar um tempo ali interagindo com o alimento, né? Ter esse tempo com a família de dedicação, porque cozinhar, na verdade, é um puro ato de amor, onde a gente está dando o nosso máximo para outra pessoa. Eu achei isso sensacional e já coloquei esse aqui na minha lista de desejos particulares, porque é uma das características, né, que mais me chamou a atenção. Outra coisa, o design dele é impecável. Olhem como ele conversa, como ele combina super bem, né, essa composição dos dois fornos, trazendo esse design mais minimalista. E um item que eu acho muito bacana, aqui a gente deixou um afastamento entre um e outro, mas pelo catálogo da Debaco, a gente não precisava desse afastamento, a gente poderia ter um forno coladinho no outro sem deixar afastamento nenhum. Apenas, né, a divisória que vai suportar o micro-ondas, né, e eles poderiam ficar coladinhos sem problema. Por isso que a Debaco nos proporciona que a gente tenha, aqui nessa lateral a gente revestiu na pedra, mas também eu poderia ter o forno alinhado no zero aqui, ó. A face frontal dele não precisa ter afastamento nas laterais, porque toda a ventilação dele de refrigeração se dá por trás e por esse friso que tem aqui na frente. Então a gente consegue trazer um design mais minimalista para o nosso projeto utilizando os itens da Debaco. Então, queridos, aqui do lado a gente já começa a trabalhar a bancada mais baixa. E aqui a gente usou um cooktop também da Debaco. Esse cooktop é um cooktop de 4 bocas, como eu disse pra vocês, é uma pessoa que não cozinha muito. Esse aqui é o modelo de vidro Montreal. E o que eu acho muito legal dos cooktops da Debaco é que eles têm essa trempe de ferro gusa. O que isso significa, queridos? Olhem como a panela fica estável aqui em cima, né? A gente tem esse cuidado em especificar os eletrodomésticos, principalmente fogões, cooktops, a gente não especifica aquele que é em xizinho, porque aquele tipo de cooktop traz um grande risco de haver algum problema, né? Daqui a pouco tu tá usando uma frigideira com um óleo quente e aquela frigideira ficar na parte que não tem o suporte e ela vira tombar e te queimar por completo. Então a gente sempre especifica o cooktop que tenha essa trempe quadrada, principalmente quando é em ferro fundido, porque vai trazer uma segurança muito maior. Além disso, o que mais a gente tem? Olha só, a gente tem um bocão, uma boca bem grande. Essa aqui é a maior boca que a gente tem com duplo queimador. Então, é para cozinhar panelas maiores, né? Comidas em maior quantidade. 2 bocas intermediárias e uma boca pequenininha. Então, no caso da nossa cliente que tem uma chaleira pequena, a gente poderia tranquilamente utilizar essa boca pequena ou até mesmo aquela boca um pouquinho maior. Agora, olhem como ficaria desproporcional utilizar nessa daqui, né? Eles têm essa possibilidade de ter 3 tamanhos diferentes de acordo com o uso de cada um dos clientes. Outra coisa muito legal é que o botão deles tem um sistema de acionamento super fácil e além de ser, além de ser super fácil, eu vou desligar porque tá com a chaleira em cima, mas além de ser super fácil, eles têm um sistema de segurança, que significa o quê?
daqui a pouco a gente tá cozinhando e veio uma cortina de vento, né, e apagou o fogo, mas o botão ainda está ligado, e aí obrigatoriamente não, né? Obviamente o gás continuaria saindo, concordam comigo? Né? Então o que acontece? No cooktop da Debaco isso não acontece, porque o sistema de segurança faz com que, se ele percebe que acabou a chama e o botão ainda está acionado, ele automaticamente corta o gás, cancela o gás e não sai mais gás, trazendo muito mais segurança para a família que está utilizando aquele espaço ali. E aqui a gente está utilizando gás natural, que é o gás que vem nesse edifício, nesse empreendimento. Então a gente simplesmente trocou os biquinhos para o cooktop poder ser utilizado com gás natural. É uma tendência que a gente percebe nos imóveis mais novos, né? A utilização de gás natural, principalmente aqui em Porto Alegre, e são pouquíssimos os cooktops que estão vindo com essa tecnologia para ser utilizado o gás natural. A Debaco tem esse acessório que a gente consegue utilizar e vocês podem ver que ele funciona tranquilamente. Olha aqui, ó, na boca maior saindo gás, saindo fogo, né, a plenos pulmões. Logo acima do cooktop a gente vem com a coifa. Esse aqui é o modelo de coifa Barcelona de 60 centímetros. A gente sempre tem que observar qual é o tamanho do cooktop para especificar o tamanho da coifa. Então aqui a gente tem um cooktop de 4 bocas, coifa de 60 centímetros. Cooktop de 5 bocas, a gente já vai para uma coifa de 90. Além de tudo, a gente sempre tem que observar se vai ser uma coifa de parede, que é o nosso caso, ou uma coifa de ilha. A coifa de parede fica fixada na parede, então a gente precisa furar a parede. Nesse caso, sim, a gente furou a pedra para instalar essa coifa. E aí foi uma furação especial, obviamente. Mas a coifa de ilha fica fixada onde? Fica fixada no teto. Toda vez que a gente vai prever coifa no projeto, a gente precisa pensar que esse ar, vapor, com cheiro, com aroma, ele vai subir e vai para algum lugar, correto? Se a gente vai utilizar no modo coifa, a gente precisa ter o duto de exaustão que vai diretamente para a rua. Então lembre-se de observar se a gente tem esse duto dentro do rebaixo de forro de gesso ou se é preciso puxar esse duto para a área externa. A coifa da Debaco, ela funciona nos dois modelos, como coifa ou como depurador. Qual é a diferença entre a coifa e o depurador? A coifa é aquele que a gente vai precisar da tubulação do exaustor indo para a rua, largando aquele ar poluído, digamos assim, né? Que ele tá com cheiro de gordura, cheiro de comida, aquele ar vai todo para a rua. E o depurador, ele vai passar pelo filtro e esse ar vai ser renovado e vai voltar para o ambiente. Então aqui a gente tem 3 velocidades, o comando, ó, com a luzinha de LED maravilhosa. Eu gosto dos elétricos da Debaco, que eles não têm aquelas luzes horrorosas, escandalosas, né? Tudo é discreto, é slim, é elegante. A gente vê que o inox tem uma tonalidade que ele em todos os elétrons é a mesma cor do inox, é o mesmo escovado, então eles têm um cuidado extremo com a qualidade do produto, a qualidade técnica e também com a apresentação. Eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem assim, porque fala muito sobre a nossa linguagem dentro do escritório, né? Que a gente gosta de ter um apreço visual dentro do projeto, gosta de ter projetos lindos, mas muitas vezes a parte técnica fala mais alto para nós. Então, às vezes a gente abre um pouco mão da estética para abraçar a parte técnica e para que seja um projeto funcional e que fique bom para as pessoas que estão utilizando. Então, ó, uma coifa silenciosa, a gente está na velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3. E aí a luz, também a luzinha branca, nesse caso aqui é uma luz que não altera a tonalidade da cor. Não tem nada pior que a gente tá cozinhando achando que o alimento tá vermelho, tá aquele amarelo, achando que tá torradinho. Daí quando tira do fogão, tá branco. O bife, pensa, achando que o bife tá bem douradinho, gostosinho. Quando tira, tá branco. Não cozinhou, não assou, né? Não dourou. Então aqui a gente tem uma luz que é a luz ideal para não alterar a tonalidade de cor do alimento, tá? Outra coisa, vocês estão vendo que aqui a nossa coifa tá bem pertinho da pedra e aí eu queria mostrar isso para vocês porque a coifa da Debaco eu vou ligar na velocidade 3 para vocês verem que é uma coifa que não tem vibração, então não tem problema nenhum da gente colocar a instalação dela bem próxima da pedra. Olha como ela fica perfeitamente encaixada no espaço. Não tem problema nenhum porque a vibração dela é muito baixa. Então esse é um dos motivos pelo qual a gente especifica bastante esse tipo de coifa. A iluminação dela
vem aqui na parte frontal, iluminando toda a parte da frente do cooktop. E o outro cuidado que eu quero dizer para vocês na hora de projetar um cooktop e a localização da coifa, a coifa vai ser fixada na parede, se for uma coifa de parede. Então, cuidem para o cooktop não vir muito para frente. Então, por exemplo, se eu tivesse uma pia com canal organizador desse lado aqui, esse cooktop não poderia vir muito para frente porque a coifa ficaria descentralizada do cooktop. Outra coisa é a gente considerar a altura padrão, né, da altura dessa coifa. Sempre cuidar para o cliente não bater a cabeça, mas que fique dentro da altura que o fabricante recomenda de distância do fogão, do cooktop, para que ela seja de fato eficiente. Bueno, dito isso, a gente já apresentou uma parte inteira da nossa cozinha, mas ainda não resolvemos esse canto, porque lembrem-se que a gente tem um canal organizador, isso significa que a gente tem 85 centímetros de profundidade nessa bancada da pia, e aqui a gente está com o mínimo que é 60. E aí, me diz, o que a gente faz com aquele espaço inteiro que está sobrando lá? As donas de casa não gostam de perder espaço, principalmente quando é na cozinha, porque a gente tem muito utensílio para guardar. Quem gosta de cozinhar tem mais ainda. E aqui a gente veio com uma solução incrível que nossos parceiraços da Vicom nos trouxeram e nos ajudaram a trazer essa solução. É um sistema de canto onde a gente consegue trazer toda essa prateleira que estava lá atrás para a lateral e consegue utilizar o espaço de forma completa. É claro que ela limita o uso porque é um acessório que ele vai ter todo o carrinho removível, então não é a mesma coisa que se eu colocasse uma prateleira e atulhasse de coisa lá dentro, é diferente. A gente traz uma ergonomia conseguindo otimizar o uso lá de dentro. Então é claro que a gente vai guardar menos itens, até em função do tamanho do acessório, a gente tem todo o carrinho, né? Isso aqui é um sistema pronto que a gente trouxe da Vicom para utilizar nesse projeto e ficou simplesmente fantástico, né, gente? Maravilhoso. Eu vou ficar abrindo e fechando isso aqui até terminar esse vídeo, porque olha a facilidade. Eu vou te pedir para mostrar lá no fundo, olha o tamanho que a gente tem nesse móvel, o espaço, olha lá. E aí agora vocês já estão vendo os bastidores de como a gente faz a ligação do nosso filtro de água purificadora. A próxima coisa que eu já vou aproveitar e vou explicar para vocês. Olhem como isso aqui facilita o uso, facilita a vida da dona de casa. Mostra aqui embaixo que a gente tem muito espaço para armazenar a garrafa térmica. Ali, ó, a térmica do tererê também tá ali embaixo, ó. Espaço para tudo. E aí a gente trouxe esse armário iluminado, justamente porque ele é um armário bastante profundo. Aqui a gente trabalhou com uma fita de LED na parte interna e essa fita de LED é acionada com sensor. Então, quando a gente abre o móvel, ó, ele sai como se fosse uma gaveta e faz o arco para liberar o acesso do próximo carrinho. Ficou sensacional. Eu acho que essa aqui é uma das soluções preferidas que a gente trouxe dentro desse apartamento. Agora que vocês já viram lá embaixo, eu vou mostrar para vocês a respeito do purificador. Porque muitas vezes a gente pensa em ter um purificador de água dentro do espaço, mas a gente esquece que tem toda aquela tubulação para passar, né? Então não adianta a gente deixar o ponto de água aqui em cima da bancada atrás do purificador. Olha lá, eu vou te explicar, vai lá atrás. Não adianta a gente deixar o ponto de água aqui em cima. Olha, aqui em cima a gente deixou apenas a tomada, uma tomada dupla, para ligar o purificador e a cafeteira. E o nosso ponto de água, queridos, está lá embaixo. Então vejam que é um grande armário, se a gente quiser ter acesso lá embaixo para manutenção, a gente consegue ter. E olha, todo ponto hidráulico tá lá, a gente faz a conexão e na pedra, na parte superior da pedra, a gente deixa apenas um furinho bem pequenininho para passar a mangueirinha, ó. E agora vocês já estão vendo também a nossa ligação da fita de LED. Então, meus amores, isso tudo fica perfeitamente instalado e minimizado, né? A questão da fiação fica minimizada. Vocês podem ver que nos nossos projetos é o mínimo de fio possível aparecendo. Então, fica minimizado dessa forma quando isso é pensado em projeto. Volto a falar, a etapa de projeto é uma etapa crucial, que às vezes a gente demora aí 60 dias para fazer um projeto de um apartamento inteiro como esse, 60 dias para fazer a criação, 60 dias para fazer o detalhamento técnico, e às vezes o cliente diz, meu Deus, mas quanto tempo para fazer um projeto? É por causa disso, porque a gente pensa em todas essas situações dentro da etapa do projeto. A etapa de execução é para as pessoas virem, abrir o projeto,
entender o que está descrito ali e executar. Isso aqui tudo a gente precisa de tempo, de planejamento e de conhecimento para poder propor um projeto eficiente dessa maneira. Então, queridos, aqui é a mesma pedra que a gente trabalhou no lavabo, no living e agora veio a pedra para a cozinha. Bianco Salvatore, eu amo essa pedra, queridos. Lindíssima, é um mármore, por incrível que pareça, é um mármore da linha dos dolomíticos, então a gente sabe que o mármore dolomítico é um mármore que tem uma dureza muito maior, ou seja, ele pode ser utilizado na cozinha, como é o caso que a gente está utilizando aqui, vocês podem ver que não tem mancha nenhuma, porque ele sofreu não, né? Ele passou por todo o processo de impermeabilização e ele é uma pedra dura por si só, então ele pode ser tranquilamente utilizado em cozinha, banheiro. É um mármore dos sonhos para quem ama pedra branca, assim como eu. Então aqui o que a gente fez? A gente revestiu bancada e paredes no mármore também. Vou abrir as cortinas, aqui a gente trabalhou com uma cortina, uma persiana, uma tela solar. Essa aqui é uma tela solar 3%. E aí ela é numa tonalidade cinzinha, ó, para combinar com a tonalidade da pedra. Aqui a gente usou todas as cortinas da Hunter Douglas, ó, com acionamento aqui. O acionamento é manual, ali na sala vocês viram que o acionamento é por controle remoto. Quem não viu, já fica o convite para assistir o último vídeo no canal. Olhem a claridade que entrou para dentro do espaço. Olha, meus olhos chegam a estar sensíveis com essa claridade. Para vocês verem o quanto essa tela solar barra, né? Mesmo a gente trabalhando com a 3%, olhem o quanto ela barra. E hoje é um dia que tá nublado aqui em Porto Alegre. E mesmo assim, olhem o quanto ela segura essa iluminação, não só a iluminação, mas os raios ultravioletas, que são os raios que desbotam o nosso mobiliário, que estragam o MDF, porque quando ele fica muito no sol, ele acaba estourando, né? Então, olhem o quanto a cortina é eficiente. Vou abrir a outra rolô também para vocês verem o quanto a gente revestiu. Por quê? Aqui, qual era o princípio desse projeto, tá? A gente fez a bancada toda no mármore. E aí, se temos o cooktop tão grudadinho assim na torre de fornos, essa lateral precisa ser revestida em pedra. A gente tinha a opção de revestir até a parte de baixo da coifa ou revestir tudo. Aí, vai ficar meio estranho até a parte de baixo da coifa, né? Se é pra fazer negócio, vamos fazer direito, gente. Então a gente subiu com a pedra até o forro e aí já aproveitamos e ao invés de revestir também somente um pedacinho atrás da coifa, a gente revestiu toda essa parede. Ficaria muito estranho, esteticamente falando, ficaria feio a gente deixar esse pedacinho de parede sem pedra. E aí a gente foi revestimos também o roda-banco em pedra, trazendo um acabamento principalmente para essa água que pode vir a respingar ali. E como a gente já estava revestindo tudo, a cortina precisava ficar no mesmo alinhamento. Então a gente revestiu até a mesma parte que está atrás da cortina, ela também está revestida no mesmo mármore para a gente fazer fixação e alinhamento. Como a gente já tinha revestido toda essa parte, a gente fez o espelho lateral também revestindo essa parede, trazendo esse detalhe de mármore por toda a cozinha. Ficou simplesmente fantástico. Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é que a gente fez aqui, a gente trabalhou com o sistema de rebaixo italiano. Vocês veem que a nossa pedra é uma pedra slim de 2 centímetros, delicada, bonita, elegante, sofisticada. E esse rebaixo italiano reforça toda essa ideia, porque a gente já está trabalhando com uma cuba da Debaco, que ela é o sistema de fixação por cima, olha só. Então a gente tem esse espaço aqui que a água pode respingar e pode ficar aqui sem problema nenhum. E o rebaixo italiano ele veio só para dar uma segurança a mais, tá? O que eu achei fantástico desse rebaixo italiano que nós utilizamos nesse projeto aqui é que vocês podem ver que o acabamento dessa pedra é o mesmo acabamento da pedra aqui de cima. Isso aqui precisa de uma ferramenta, uma máquina com alta tecnologia para fazer esse tipo de rebaixo italiano. Por quê? Quando a pedra vem impermeabilizada da fábrica, ela vem com uma impermeabilização muito mais forte, muito mais potente do que a impermeabilização que a gente faz no próprio local. Então, aqui o nosso marmorista se preocupou em fazer da seguinte forma. Eles fazem um recorte para o rebaixo italiano. Esse recorte é um jato que faz angulado e aí automaticamente quando eles recortam toda a parte do rebaixo italiano, o próprio tampo baixa. E é o próprio tampo. Isso aqui estava alinhado com isso. Então é o próprio tampo que rebaixou esses 5 milímetros.
Tanto que nessa parte interna, esse acabamento está cobrindo a fresta que tem ali, porque nós tivemos que fazer um dentinho nessa parte da marcenaria para que a gente tivesse, né, como se fosse um berço para essa parte do rebaixo italiano cair esses 5 milímetros e encaixar ali. Então isso traz uma segurança para os nossos clientes, uma segurança para essa pedra, porque ela está com a impermeabilização original de fábrica. Claro que a gente impermeabilizou depois de fazer a aplicação, mas ela já está com a impermeabilização de fábrica e o mesmo acabamento que a gente tem aqui em cima. E é por isso que a gente consegue trazer essa paginação do veio tão fiel, porque esse aqui é o próprio segmento da pedra, né? Então assim, a qualidade desse produto está fantástica, 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 principalmente porque a gente tem aqui uma parede angulada. Essa pedra é uma pedra grande, que eu fazia questão que ela fosse o máximo possível, sem emendas. Então aqui a gente teve que ter um trabalho extra para trazer essa pedra aqui para cima. A gente está no 9º andar, então foi uma pedra que deu bastante trabalho, principalmente porque a gente tem esses recortes entre a cuba e a calha úmida, o canal organizador. Já que eu tô falando dessa parte, eu vou aprofundar aqui com vocês, depois a gente volta para falar um pouquinho mais ali. Agora que eu já mostrei a parede, vamos fechar a cortina, porque eu acho que essa iluminação deve estar ofuscando aí para vocês. Prontinho, agora fica mais confortável ao visual, né, ao olhar. Então, o que a gente tem? Aqui a gente está trabalhando com uma cuba funzionale da Debaco. Essa aqui é a referência 228, que é a cuba dupla. Então, vocês podem ver que a gente tem uma cuba maior do lado de cá, bem de pertinho pra gente ver. Ó, uma cuba maior, que é a cuba que é utilizada na torneira, e a cuba menor, que já vem com esse cestinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que maravilhoso, a gente vai fotografar esse ambiente hoje, então eu já deixei aqui ambientado. Esse cestinho a gente pode utilizar para lavar as frutas, colocar os pratos, colocar as tábuas, já ir lavando a louça escorrendo aqui. Quando não tem o canal úmido, esse cestinho aqui é fantástico, porque ele ajuda muito no dia a dia. E esse tipo de cuba, ele vem com a furação, a gente pode solicitar para vir com a furação do dispenser de detergente, que eu acho maravilhoso, e o dispenser de detergente da Debaco, ele tem esse diferencial que a gente consegue puxar aqui por cima, ó, e aí repor o detergente aqui por cima, sem precisar acessar a parte inferior. Toda a reposição aqui por cima, não vou tirar porque senão vai lambuzar por aqui, ó. E ainda temos aqui o nosso misturador 700, também da Debaco. O que eu amo nesse misturador? Todos os projetos que vocês veem que a gente tem feito ultimamente, vem com esse misturador. Em primeiro lugar, o design dele impecável. Simples, sofisticado, minimalista, elegante. Ele tem uma angulação maravilhosa. Olha aqui, é pra gente lavar a louça e manusear. Esse aqui tá no acabamento níquel escovado e a gente ainda consegue ele no acabamento grafite escovado também. E eu acho, se eu estou bem de memória, eu acho que a gente tem ele no branco. Depois eu tenho que dar uma coladinha lá no site da Debaco, mas acho que tem ele no branco sim, tá? E aí, o que a gente tem? Isso aqui, ó, que as clientes amam. Não só as clientes, mas os homens também adoram esse chuveirinho aqui, que é a bica extraível. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, uma bica com arejador. O controle do acionamento tá aqui, então a gente pode apertar e aí vai abrir ou fechar a água. Eu vou abrir para vocês verem. Tá tudo limpo, organizado, mas eu vou abrir para vocês verem funcionando. E aí aqui a gente tem água fria para cima e água quente para baixo. Então é um misturador, conforme a gente vai descendo, a água vai aquecendo, tá? Como que a gente faz para abrir? Puxa para a lateral. O que eu amo nesse misturador deles? Que a alavanca, ela é 90 graus. Então quando a gente tem casos que a parede está aqui atrás, que é o caso que a gente tem aqui na bancada gourmet, a parede está aqui atrás, eu já utilizei inúmeros misturadores nesses meus 11 anos de carreira. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente vai abrir e ele abre para trás e acaba batendo na pedra e acaba não abrindo completamente a torneira ou o misturador. E aí, aqui eles tiveram esse cuidado de fazer 90 graus, então só puxar para baixo ou para cima, ou então a gente pode só encostar aqui nessa alavanca. Olha que facilidade de utilizar. Vamos ver ele funcionando, queridos? Olha aqui, ó. A bica com arejador e a gente pode remover e limpar a nossa cuba com muito mais facilidade. Ó, chuveirinho. Quem quiser lavar as frutas, ó. Maravilhoso. E aqui a gente já vê também a diferença do
inox acetinado da Debaco. Vocês estão vendo que ele não é o escovado? Olha aqui bem de pertinho, ó. Ele é com essas microgranulações, ó, que trazem, olha como que a pia fica quando ela tá molhada. Vocês podem ver que ela fica mais homogênea, não traz aquelas manchas feias de quando a gente tem a cuba no acetinado, que é o riscado. Então, eu amo essa cuba, eu amo esse tipo de acabamento diferenciado que a Debaco tem. E aí, cuidados que a gente tem que ter na hora de especificar uma cuba com o canal organizador. No mínimo, a gente tem que ter 4 centímetros aqui na frente para que a pedra fique uma pedra resistente. No mínimo, 4 centímetros entre a cuba e o canal organizador e no mínimo 4 centímetros lá na parte lá de trás. Esses cuidados são básicos para que a gente tenha uma pedra que seja firme, resistente e que a gente não fragilize a nossa pedra. Se trabalhar com menos que isso, corre o risco da pedra quebrar no meio. Ainda mais quando a gente tem o rebaixo italiano, que muitas vezes as marmorarias fazem, né? Eles desgastam essa parte superior da pedra, então a pedra vai ficar mais fininha nessa parte aqui, trazendo uma pedra muito mais frágil. Aqui a gente está trabalhando com o canal organizador, um canal úmido da Debaco. Esse aqui é o 900. 900 significa que ele tem 90 centímetros de largura, então ele é maior que a nossa cuba, olha só. Mas ficou super bom esteticamente, super confortável, super agradável de utilizar. Aqui a gente escolheu quais eram os itens que a gente queria. Então aqui tem um porta-utensílios diversos, a gente pode inclusive ter um temperinho aqui se quiser. Tem porta-pratos, e isso aqui tudo é customizável, tá, gente? Aqui tem um escorredor, aqui eu deixei os copos, ó, pra gente perceber como que ficaria. E aqui o porta-talheres, que também tá segmentado. Esse canal organizador, agora eu vou mostrar pra vocês. The Jump of the Cat. A gente não enxerga nada lá pra trás, porque a gente pensou em trazer esse fechamento na parte frontal, porque aí ficam muitas tubulações e fica feio, né, quando a cliente vai abrir para utilizar. Geralmente aqui as clientes gostam de utilizar, como vocês estão vendo, com os tubos maiores, então a gente não enxerga nada por trás, por baixo, tá? Isso aqui é um cuidado que a gente tem nos nossos projetos. E o que eu queria dizer para vocês é que esse canal organizador tá com o esgoto conectado no mesmo esgoto que a gente está utilizando na cuba, então toda a água que vai escoar daquela louça ali vai direto para o esgoto, trazendo, né, uma alta eficiência. O que mais? Já que a gente está falando do tampo, eu vou falar de outro item que eu gosto de trazer sempre no tampo da bancada, que muitas vezes os clientes, a gente pergunta no briefing, o cliente diz que não quer, e eu vou lá, dou uma cutucadinha, converso com o cliente e digo, olha, é legal de ter, que é a lixeira embutida no tampo. Vocês podem ver que aqui a gente trabalhou com a lixeira lá no cantinho. Sempre gosto de trazer ela próximo da cuba para a gente ter uma facilidade de manutenção. Essa aqui é uma lixeira de inox, o mesmo acabamento que a gente viu ali na cuba é o acabamento que a Debaco faz nas tampas da lixeira. Então é uma lixeira de 5 litros de inox. E essa lixeira aqui, ó, vou mostrar para vocês. A gente tira aqui a parte de plástico, tira o balde, então o balde pode ser removido. E esse acessório aqui é o acessório que a gente pode colar ou não na pedra, depende do cliente. Agora, vamos mostrar os bastidores para eles. Olha lá dentro. Lá dentro é um vão que não tem nada no nosso caso. Que inclusive alguns clientes poderiam até mesmo usar de cofre. Jamais alguém vai imaginar que tem alguma coisa ali, né? O que a gente fez aqui? Vocês estão vendo que a gente ainda tá sem a lava-louça, tá? A lava-louça ainda não foi adquirida. Mas aqui a gente tinha um canto curvo, por quê? Porque a nossa pia é mais profunda do que a parede que nós tínhamos e nós queríamos otimizar esse espaço de uso aqui. Então eu trouxe o canto curvo para trazer uso nessa estante lateral sem prejudicar o mobiliário. Então aqui a gente tinha um canto morto, entre aspas, visto que aqui era o espaço da lava-louças. A gente não tinha outro espaço para botar lava-louça, porque aqui já começa a cuba, então a gente não consegue botar nada aqui embaixo. Depois é a parte dos talheres, que eu vou mostrar para vocês com o lixo. E depois a gente já acaba no restante da cozinha, né? Então esse lixo é muito legal para quando a gente tem um espaço assim de canto, que vai ficar um espaço perdido, entre aspas, e a gente acaba otimizando, trazendo a lixeirinha embutida no tampo do granito ou do mármore, mas principalmente para trazer o lixo orgânico, tá? Por quê? A gente traz a lixeira embutida no móvel, trazemos a lixeira embutida no móvel, mas quem já usou lixeira embutida no móvel com lixo orgânico sabe que aquilo ali causa um odor, ali fica aquele chorume mesmo, e aí não fica legal.
Então, o que a gente faz? A gente traz sempre de sugestão, bota a lixeirinha pequenininha no tampo e trabalha também com a lixeira para lixo seco dentro do móvel. Aqui a gente está usando uma lixeira da Vicon e ela é nesse plástico colorido, uma azul, outra verde, uma para lixo seco, outra orgânico. Mas o que tem de especial nesse produto aqui? Esse aqui é um plástico especial, ele não é feito de plástico reciclado, então é um plástico puro, tá? Tem as alcinhas pra gente puxar, né, a lixeirinha. Mas por que ele é feito de plástico puro? A gente sabe que o lixo orgânico, muitas vezes, ele fica aqui. E o orgânico é o café, a borra do café, a erva mate depois do chimarrão, a casca da fruta, que eles vão entrar num processo, né, de decomposição e ele vai começar a suar. É natural, isso acontece de um dia para o outro, né? E esse lixo vai começar a suar e ele vai trazer aqui para dentro o que a gente chama de chorume, que é aquele caldo que sai do lixo orgânico. Então, esse lixo aqui, esse plástico especial da Vicon, é um plástico que ele não adere o cheiro do chorume. Então, aqui o nosso, inclusive, tá perfumado, porque a nossa cliente é muito caprichosa, tem um aromatizador ali dentro da lixeira. E olhem só, aí esse aqui a gente usa os dois baldes na parte interna, trazendo espaço para o lixo seco. Aqui nas gavetas, a gente tem a gaveta com um divisor para utensílios maiores e a gente também já gosta de pensar na gaveta com os divisores para a louça do dia a dia. Então, esses divisores a gente já setoriza no próprio projeto. A gente já pensa isso na etapa de projeto de acordo com as necessidades dos nossos clientes, tá? Aqui embaixo eu já mostrei para vocês, mas o que a gente faz? A gente costuma sempre fazer, né, esse tampão, esse tamponamento que a gente chama, que é o quê? É uma caixinha de MDF, aqui ele tá na mesma microtextura acetinada da marcenaria, para que a gente esconda a tubulação. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui dentro para vocês verem o que a gente tem ali de tubulação. Tem válvula, tem mangote flexível para ligar água fria, tem mangote para ligar água quente, tem o purificador de água, tem o esgoto da pia, tem o esgoto do canal úmido. Então é um monte de tubulação que se a gente não esconde, fica aquela bagunça quando a gente abre, fica atrapalhando, né, inclusive o armazenamento dos itens, e assim quando a gente abre a gente tem um aspecto muito mais harmônico, mais satisfatório e ainda consegue trazer espaço de armazenamento para os utensílios. Aqui no canto a gente tinha pensado no lugar da lava-louças, ainda não foi adquirida, essa aqui vai ficar ainda em aberto. E aí nesse cantinho, gente, eu costumo brincar, né, vocês acham que não cabe nada em 15 centímetros. A gente acha o que colocar em 15 centímetros. Para vocês terem uma ideia, 12 centímetros é o vão que a gente tem de profundidade no móvel aéreo de banheiro. Então, olhem como em 15 centímetros cabe muita coisa, né? Então, olha só que bacana. Esse aqui é um móvel que, se vocês observarem aqui a lateral, não tem emenda nenhuma, né? Ó, isso aqui é tudo uma lâmina inteira de marcenaria. Que aqui a gente tem aquele painel onde tem a cristaleira lá do lado da sala de jantar, lembram? Então isso aqui é toda a lateral do móvel e para otimizar esse espacinho que a gente tem aqui na cozinha, o que é que nós fizemos? Essa grande cristaleira com portas de correr. Aqui nós também utilizamos o puxador da Zen Design, que é o puxador que eu amo de paixão, né? Inclusive é o Sotile. E aí a parte interna dessa marcenaria veio na lâmina de madeira com a caixaria toda na microtextura acetinada. Vocês podem olhar aqui, ó, onde a gente tem o nosso perfil de iluminação rasgando essa iluminação, temperatura de cor em 3000 kelvins, e aí aqui a gente traz diversos utensílios. Aqui é pra gente usar aquela louça do dia a dia de fácil acesso. Ai, quero tomar um chazinho, vem aqui, pega uma caneca, serve um chazinho, né? Curte o espaço, e aí vocês têm todo espaço de armazenamento com portas de correr. Trabalhamos no vidro canelado, trazendo essa permeabilidade visual, mas ao mesmo tempo fica um pouco discreto. Essa porta corre para os dois lados, então a gente pode abrir tanto para um lado quanto para o outro, e olhem a quantidade de louça que cabe aqui. E na porta do fundo também nós trouxemos espaço de armazenamento, olha, até mesmo lá na ponta. Por isso que eu expliquei para vocês que aqui a gente trabalhou com essa borda curva, porque facilita o acesso, caso a pessoa tenha muita coisa, facilita o acesso para ela pegar aqui. Então esse é um móvel que eu gosto muito, foi uma grande jogada a gente ter trazido esse móvel no espaço da cozinha, porque além de ser extremamente funcional, prático, caber bastante louça, ele é lindo, né? E olhem a iluminação que traz para dentro da cozinha. De noitezinha, assim, final de tarde, deixar somente essa fita de LED acesa
traz um clima super acolhedor, super gostoso. Não precisa ter toda essa iluminação acesa, né? Deixa só acesa uma luz mais calminha, mais neutra. Então, quando quiser vir tomar uma água, fazer uma refeição rápida, tem essa iluminação mais gostosinha. E aqui, então, a gente encerra a nossa cristaleira da cozinha com o vão que acessa a parte da sala de jantar, que está no vídeo anterior. Vocês podem ir lá conferir ela por completo. Lembra que eu falei que aqui era a parede original do banheiro e aqui a gente tinha circulação? Então, a gente manteve a parede original do banheiro e no espaço de circulação a gente conseguiu trazer essa mesa, que é uma mesa de refeições rápidas, para daqui a pouco, quer fazer um café da manhã, sentar rapidinho, tomar um café. E aí nós trouxemos já nessa própria mesa, a mesa toda no mesmo mármore que a gente está trabalhando no espaço da cozinha, no living, no lavabo, uma cadeira super confortável. Eu sou daquelas pessoas que não conseguem comprar esse tipo de coisa à distância, eu prefiro sentar e experimentar. Então, a minha indicação, sempre que a gente vai comprar uma cadeira, a gente senta e a gente tem que sentir que a cadeira está vindo até o ângulo de 90 graus do teu joelho. Essa é a posição ergonômica confortável para a gente sentar. Tá vendo que a minha perna tá reta, fazendo os 90 graus? Se a gente fica com a perna assim para baixo, acaba forçando a lombar, e se a gente fica com a perna dobrada para cima, tu acaba com dor aqui no fêmur. Então, o ideal, a posição ergonômica correta é aqui a gente chegar na angulação de 90 graus. E vejam como o encosto dela abraça as costas da gente de uma maneira maravilhosa. Então, essa aqui a gente escolheu com tecido em fende, com estrutura metálica no champanhe, combinando com o restante de todo o projeto. E na lateral, o que nós temos aqui é a nossa parede revestida no espelho. Aqui o que a gente fez? A gente fez um jogo de quadrados e retângulos no espelho bronze facetado, que contorna toda essa parede aqui. Detalhe executivo, olha lá, ó. Eu nunca deixo o espelho encostando diretamente no chão. Ou o espelho termina antes de encostar no chão, tendo uma frestinha de dilatação, ou a gente faz um rodapé e o espelho começa a partir do rodapé. Isso previne manchas no teu espelho e previne também possíveis fissuras, trincas e possíveis danos que possa vir a acontecer. Olha aqui onde veio parar o interfone. O interfone não era dentro do banheiro original, ele era do outro lado da parede, mas nós só fizemos o furo de vão, de furo-furo, né? Que a gente chama. Até porque essa é uma parede em gesso acartonado, então não tinha problema nenhum a gente virar a caixinha do interfone para cá. Ficou numa localização excelente, porque aqui é uma zona de passagem, então o interfone toca aqui, a gente tem a porta de acesso aos serviços por aqui, e qualquer coisa dá para chamar pelo interfone. O que eu quero mostrar para vocês nessa parede que eu tô falando tanto é aqui do outro lado. Vocês podem perceber que a gente tem todo o mesmo trabalhado de espelhos aqui nessa parede, e esse trabalhado se deu de fato por um motivo muito especial. Aqui é onde a gente tem escondido os quadros de disjuntores, os originais da edificação. Então, olha, a gente fez um revestimento todo em marcenaria, com uma porta fecho-toque, pode mostrar aqui para dentro, onde se acessa o quadro de disjuntores original conforme a construtora entregou. Então, além de tudo, essa parte da elétrica a gente tem garantia total do serviço feito pela construtora, porque a gente fez o revestimento apenas por fora. Fecha a porta com fecho-toque, ninguém nem percebe que aqui a gente tem o quadro de disjuntores, não é mesmo? E foi ele que balizou todo esse recorte, esse trabalhado. Então, a gente optou em trazer duas portas com fecho-toque e acenamento no meio, um espelho inteiro em cima, um espelho inteiro embaixo, e na parte inferior, mais duas portas com esse mesmo revestimento. Observem que aqui a gente tem um tampo de pedra, e aí a gente tem essa cantoneira fazendo a fixação do tampo de pedra na parede e também na parede de alvenaria. É essa cantoneira que faz o suporte e a fixação do tampo de pedra, né? E aí o espelho faz o contorno para que a gente não para que a gente não tenha nenhum dano, nenhum prejuízo na parte desse espelho. E aí, meus queridos, aqui fica um espaço perfeito pra gente sentar, fazer uma alimentação, daqui a pouco conversar um pouquinho, tomar um chazinho, um cafezinho no espaço da cozinha, que às vezes a gente ama de paixão ter um tempinho assim, né? Mesmo que seja rapidinho, só sentar pra tomar um chazinho, um cafezinho. Observem bem a iluminação que a gente está trazendo aqui. A gente trouxe um ponto com embutido com o fundo recuado, com uma dicróica 3000 kelvins. Esse ponto de iluminação, ele se repete no eixo da porta de entrada da área de serviços e também se repete no eixo da porta que dá acesso à parte do living. Esse é um detalhe que eu gosto de chamar a atenção, os 3 pontos de dicróica sobre a pia,
Porque a maioria das pessoas reclama de estar lavando a louça e não enxergar nada. Por quê? Porque a luz vem de trás, faz sombra e não enxerga nada de fato na pia. Vem aqui ver comigo como que se comporta a iluminação aqui. A luz está diretamente sobre a pia. Então, por mais que dê sombra da minha mão, olha aqui, ó. Vocês estão vendo que eu enxergo tudo claro, tudo fica, ao meu ver, tudo fica de fácil visualização, justamente porque a gente trouxe essa iluminação centralizada no eixo da profundidade da nossa pia. Aqui a iluminação do perfil de LED também rasga toda essa circulação e nos conduz até a lavanderia, que é uma área de serviços pequena. Aqui a gente está trabalhando com revestimento, tanto piso quanto parede, todo no porcelanato. E sim, queridos, esse aqui é o mesmo porcelanato que nós vimos lá no banheiro dos pais, lembram? Esse aqui é o Atins 1,20 por 1,20. Maravilhoso! As gurias lá da Belo Banho que nos forneceram os revestimentos. E tem mais um revestimento aqui que vocês, toda vez que eu posto alguma coisa, vocês me perguntam qual é esse revestimento. Queridos, eu sei que o vídeo de hoje tá longo e é muita informação pra gente assimilar. Então a gente vai continuar conferindo a lavanderia no vídeo da semana que vem. Se vocês estão gostando, deixem o seu like por aqui, ativem o sininho e se inscrevam no nosso canal para não perderem nenhum episódio. Eu encontro vocês semana que vem.